Yes. Começando do nada, episódio de número 73. E aí, galera, tranquilo? Alex aqui do outro lado da linha com vocês. Então, Guilherme, fala. manda aí o que você traz pra gente aí? Tem alguma coisa que você queira abrir? Eu acho que a gente pode falar um pouco sobre, já que não me ocorre nada, se você tiver algum assunto, mas essa questão de o último episódio a gente estava em 3 pessoas, né? E agora a gente está em 2, e eu já falei isso aqui várias vezes, mas geralmente eu tenho, conforme vão entrando mais pessoas dentro de uma conversa, eu tendo a ficar mais perdido, é mais difícil eu me Pode situar. crer, pode crer, pode crer. Isso, né? E daí tipo assim, eu não sei porquê ainda, mas isso é um fato, então a minha concentração ela cai muito, assim. E 3 ainda é um número aceitável, mas se vai pra mais do que 3, daí realmente eu bugo. Então, Aham. eu acho interessante isso. Isso, Mas também o que isso é acontece. interessante. Mas o também que acontece assim, no caso, como. O que aconteceu na maior parte do tempo foi que eu dei um passo atrás assim e fiquei mais escutando. Sim, Então. sim. E daí tomou as rédeas, que geralmente esse é seu. Você tem esse papel muito assim de você abrir as coisas, Às vezes você eu faz falo isso. demais, né? Às vezes eu falo demais Na também. realidade eu abro aqui o programa, mas geralmente você leva e eu tenho mais assim, eu tenho mais facilidade às vezes de reagir a um assunto, por exemplo, depois que alguém já colocou uma pista, porque eu já percebi isso, que às vezes quando eu abro, eu viajo demais. Então, Sim. e até nos momentos, teve momentos em que, por exemplo, eu tava fazendo com você e você caiu, por exemplo. Então eu continuei sozinho. Então enquanto eu achava que você estava aí, eu estava com uma referência. Quando eu percebi que você saiu, e daí eu ficava meio que sem chão, assim. Daí eu fico muito aéreo. Então, e daí quando... assim, eu acho que foi legal, porque vocês, que nem no último episódio, vocês ficaram falando mais. Daí eu tive bastante tempo para absorver, assim. E daí quando eu fui, eu fiz uma observação, assim, com base naquilo que Que foi vocês tinham. importante, foi importante. Com base no que vocês tinham falado, assim. Mas eu tive todo o tempo e tive distância. Mas assim, eu deixei vocês abrirem e depois eu falei alguma coisa, entende? Agora, se eu abro, geralmente o negócio fica mais na maionese, assim. Mais Hellmans. É. Agora, eu não. Isso é interessante, porque você fala assim, você consegue levar a coisa e tal. Mas na verdade eu também tenho a mesma impressão de ti, assim. Sim, em determinado ponto, dependendo do assunto, obviamente, que se deixar, eu levo. Por exemplo, enquanto a Patrícia estava falando algumas coisas ali, eu me empolguei, tipo, algumas coisas, né? Ela vai soltando, eu vou fazendo, assim como tu também, tu soltas algumas coisas importantes e eu vou anotando as palavras-chave aqui, justamente para eu manter uma linha de raciocínio. Certo. É, quando cai essa. É, e enquanto você vai falando algumas coisas, tipo, tem coisas que no meio da tua conversa que eu prefiro te deixar fluir, seja você estando objetivo, ou seja você estando na Hellmans, eu prefiro deixar você destrinchar isso, porque tem palavras-chave que eu anoto aqui e que isso me ajuda a focar em algum momento, assim. E aí eu fico pensando, né, em alguns exemplos, algumas coisas que fazem a gente. A Patrícia, enquanto ela estava falando, por exemplo, ela falou muitas coisas importantíssimas, assim, coisas que, né, me interessam também, então isso tudo faz eu anotar aqui as palavras-chave, faz eu manter um direcionamento. E em um determinado momento, quando eu percebi que você estava mais na escuta, eu também, tipo, isso é interessante, assim, porque em algum momento eu
Bom, caiu aqui um minutinho. Alex, você pode voltar ao ponto aí? Sim, que em determinado momento ali, no meio da conversa entre eu, você e a Patrícia, eu me senti não sei se é necessidade a palavra certa, mas eu me senti como se estivesse sendo direcionado a também escutar mais, assim, porque ela estava entregando um assunto interessante, tal, coisas que, enfim, me interessam também. Ao mesmo tempo que eu me vi querendo te dar espaço para falar, eu também me vi querendo me dar espaço para escutar mais e deixar o que a Patrícia estava entregando fluir. E ao mesmo tempo eu estava tentando deixar ela falar para eu poder voltar em alguns assuntos que ela já tinha falado, que achava que era importante também. Mas eu não tenho muita dificuldade. Tu tem dificuldade em interromper alguma conversa? Por educação, às vezes sim, né? A gente tem aqui. Até porque a gente não se enxerga muito, como a gente não trabalha com vídeo, então às vezes é difícil porque tem dias e dias, por exemplo. Tem momentos em que eu tô assim, muito em cima assim, do que eu quero falar exatamente, e eu quero chegar num ponto. Então, por exemplo, quando você começa a falar e eu acho que você está perdendo o ponto do que eu queria mostrar, eu corto você, mas às vezes também eu falo, não, eu tenho que deixar ele falar porque, tipo, ele também quer mostrar o ponto dele, né? Então, isso outro dia eu estava conversando com a Patrícia, eu estava comentando isso, que um outro dia eu percebi, isso foi muito forte, assim, foi no dia seguinte, o dia seguinte até que eu fiz aquele episódio que eu fiz com a Pia, né? A gente tem essa questão, tem essa questão muito forte de que não foi no dia, foi logo antes de fazer, de que a gente quer sempre mostrar pro outro, ou a gente quer sempre mostrar e mostrar para nós mesmos também, por exemplo. Então eu já tenho uma explicação mais ou menos pré-concebida da minha realidade. Então eu quero mostrar nessa minha realidade, eu quero que essa realidade me confirme a minha explicação. Então eu meio que estou tentando ver aquilo que... por isso que assim, que eu sou meio cético, assim, eu faço uma certa reticência quando falam aquele negócio de você ver seu objetivo, você o seu sonho, porque você pode estar muito isso, que você tem uma coisa que você já imaginou e você está querendo mostrar isso e colocar isso em prática dentro da sua realidade, só que a sua realidade está te mostrando um monte de coisa. Então a gente muitas vezes não permite que as coisas se mostrem. E daí isso também acontece com os outros. Então eu quero mostrar pra você, eu quero mostrar e eu perco de você me mostrar. Porque sempre quando a gente prestar atenção mais ou menos onde o outro tá, o outro vai estar dizendo uma coisa pra gente que é importante. Não porque não é aquilo que o outro acredita que ele tá falando, não. É a situação macro também, assim, até as coisas que estão escapando a percepção e a consciência do outro. Mas essa situação, assim, o contexto que a gente vive, ele cria uma possibilidade nova que, se a gente estiver presente e a gente não quiser mostrar para o contexto, então a gente pode pescar uma coisa nova. Então, por exemplo, quando ela começou a falar, eu já sabia o que ela fazia, mas eu não tinha pensado nisso de uma forma tão... Mas assim, tem tudo a ver, eu fiz essa colocação, tem tudo a ver com o que você tinha falado também, de que a gente, do nada, da realidade e tal, um parto, né? É uma coisa super análoga. Então, então, pra mim, assim, o legal é perceber as analogias, assim, porque eu acho que só de perceber essas analogias, a gente já se abre pra ver mais coisas, assim. Então,
E às vezes tem muito que a gente quer dizer uma frase ou quer concluir, e eu acho que não é uma questão de ficar concluindo. Até a gente tá falando outro dia de definição. Sim, sim. Não é uma questão de a gente de definir, mas é uma questão de a gente estar sempre levantando novas coisas, e as coisas meio que vão se definindo. Então, por exemplo, isso foi um exemplo assim, foi uma definição da realidade. A gente tá falando disso, e daí aparece uma pessoa que eu achei que era legal de convidar, e justamente assim, o tema dela é super congruente, assim, né? Sim, sim, sim. Então, na verdade, assim, todos os temas são congruentes, a gente só precisa descobrir como, né? Porque E alguns estão mais abertos, alguns canais estão mais abertos para que esses pontos se abram, né? Mas com assim, mais se a facilidade. gente tá falando de realidade, tá falando do nada, todos os temas são congruentes. Agora, são obviamente mais, assim, explicitamente mais congruentes, né? Como, tipo, parto, entende? Agora, vendo até como linguagem, né? Que eu e você, nós somos... A gente gosta disso. Então, vendo como linguagem... Partir. Eu não tava pensando nisso. Tô falando de que todos os temas, eles estão conversando com a realidade. Então, às vezes a gente isola um tema... Porque, assim, esse, obviamente, tem a ver com esse do nada, né? Um parto. E daí, sei lá, o vendedor de seguros não tem? Coitado. Entende? A gente precisa achar onde, mas também... A gente precisa achar onde, mas também... Ele também faz parte da realidade. Então, assim, ele também faz parte desse fractal. Só que parece uma coisa, assim, menos romântica, menos charmosa, menos atraente, mas... Agora, a gente vai partindo de temas centrais, assim, né? A comunicação, a biologia... A gente... consegue mais que imediatamente extrair uma similitude assim e criar essas analogias que enriquecem a nossa visão da realidade, né? Que você falou agora de essa coisa de partir do parto, né? E me veio a ideia da linguagem do eu parto. Nós sempre vamos partir de um outro ser humano, mas eu não vou abrir esse ponto. Pode ser que a gente abra um outro momento. Por quê? Porque eu queria focar nessa coisa do mostrar que você falou. Isso é um pouco egóico às vezes, né? Tipo, a gente querer mostrar. É uma das coisas que, inclusive, esse ano eu venho me propondo a perceber isso mais em mim, com um pouco mais de... Posso mostrar o que surgiu em relação a esse mostrar? Isso foi assim. Diga. Essa questão de eu mostrar e não mostrar, foi, como eu falei, foi no dia que eu fui gravar com a Pia. Daí no dia seguinte, me veio essa vamos dizer, pérolazinha. Que você pega assim, essa palavra mostra, né? Mostra. Aquilo se mostra. Então, a gente tem aí, primeiro, esse M, né? E o M, se você for ver, ele é a letra de número 13. Se a gente olhar, por exemplo, numa calculadora que tem 1, 2, 3 embaixo, então o 1 vai estar como se fosse no passado e o 3 vai estar como se fosse no futuro. Então, esse M, ele está como se articulando esse passado com esse futuro. E depois você tem uma ostra. Você tem uma ostra, mas se você inverter o A com o O, você tem um astro. E essas duas palavras, elas são como, tipo, meio que opostas, assim, né? Uma ostra, ela tá fechadinha ali no escuro, e o astro, ele é gigante e tá brilhando. Então, essa questão do mostrar e do deixar mostrar tem a ver com isso. Você assumir que esse momento você é uma ostra, e você se fecha, porque nesse momento você está criando a possibilidade de você perceber uma coisa nova. E daí para você poder mostrar. E daí você tem um minuto, tem o seu segundo de astro. Então, assim, a gente oscila entre... Tem um momento em que você vai subir no palco e você vai brilhar. Mas a maioria das partes do tempo você está recebendo para você... Né? Pode ser que com o tempo você consiga otimizar isso, mas é sempre assim, você não pode ficar sendo astro, porque senão você fica, tipo assim, você acha que você é o astro, mas você é uma ostra. E daí vem o mastro, que é a palavra. Tipo assim, então você tem que perceber qual que é o momento de você escutar, o momento de você se fechar, o momento de você se abrir.
E daí essa palavra, ela é meio que tá assim, tipo, a palavra, ela contém todos esses elementos, né? E além disso, eu tava conversando com a Pia, ela tava na Austrália, né? Então, assim, a gente tava assim, era noite pra mim, era dia pra ela. E se fosse noite pra ela, seria dia pra mim. Então, tudo isso surgiu dessa conversa, né? Então, é assim, um exemplo de como a realidade, ela te dá te dá as pistas, assim, pra você descobrir mais Sempre te sobre dá ela. elementos, né? Sempre te dá elementos. É verdade. Eu ainda quero falar um pouco sobre essa coisa de mostrar e fechar-se, né? Mas eu fiquei pensando nessa coisa enquanto você falava de mostrar, o quanto isso pode ser egóico da nossa parte em querer mostrar um ponto de vista, de querer falar alguma coisa ou apontar uma visão de que, sei lá, por qual motivo, seja porque a gente acredita que isso ajude outras pessoas, ou seja, eu, ou seja por qual outro motivo for, muitas das vezes eu me vejo percebendo o quanto eu quero mostrar, não exatamente porque eu quero expor um ponto de vista, mas é porque hoje eu consigo entender que certos olhares meus ajudam outras pessoas, né? E como eu estou me propondo a participar mais do todo, esses insights que me vêm, é como se eu conseguisse transbordar em algum momento, para que isso, enfim, a gente se complemente como um todo, que traga essa participação realizadora de realidades, né? E, e quando você falou de mostra, às vezes sim, a gente se fecha como uma ostra para poder se mostrar como um astro. E penso que às vezes, nas vezes que a gente se fecha, é o momento que a gente está se preparando, né, para, entre aspas, brilhar em algum momento, ou para ter o nosso 5 segundos de estrela, né, de astro, seja lá o que for. E sim, a gente não pode brilhar, não é que a gente não possa, mas é brilhar a todo momento, até o sol desaparece durante a noite. Então, acho que tudo tem um equilíbrio. Acho que tudo isso está sendo ensinado para a gente com os elementos que a própria realidade dá para a gente, né? Outra coisa também que eu percebo que vem acontecendo comigo é que certas coisas que eu vou falando, elas estão em um nível de entendimento que eu nunca trouxe para a linguagem das palavras ainda. Então, em determinado momento, quando eu converto esse entendimento na linguagem das palavras, ao mesmo tempo, eu também estou tentando trazer clareza para mim em relação ao que eu realmente quero falar. Coisas que eu nunca falei antes em palavras e que hoje eu tenho me permitido mostrar um pouco mais disso. Por exemplo, estava conversando com uma amiga esses dias e ela perdeu a mãe, né, faz mais ou menos um pouco mais de 30 dias, e a gente conversando um pouco sobre essa coisa de qual é o entendimento, qual era o sentido da vida, do que era, o que não era, e ela percebeu que ela está começando a entender outros ângulos da vida depois que a mãe dela foi embora, e que coisas que estão é como se ela conseguisse mergulhar numa consciência que somente a dor pôde trazer para ela. E eu falei para ela assim, mas a gente não precisa sofrer para ser feliz. E aí depois a gente começando, né, a discutir um pouco isso, a gente pensa um pouco parecido e a gente chegou à conclusão de que sim, às vezes determinados níveis de entendimento, dentre esses níveis, o nível que você se expõe a se mostrar uma dor, isso faz esse próprio nível faz com que você se mostre algo que você não queria ver, né? E aí tem toda essa coisa de você entrar para dentro de si e participar desse mundo interior para poder mostrar para alguém que passa por uma situação parecida que é possível abrir esse ponto para que essa pessoa se mostre também, e aí essa pessoa ajuda outra pessoa a se mostrar e tudo faz parte de um todo, né? Então, eu penso que hoje eu penso muito assim, as coisas que vêm acontecendo comigo, que eu venho aprendendo, que as coisas, os insights que vêm até a mim,
eles não são exatamente para mim, né? Eles são para o todo. Então, mostrar isso é parte de evoluir para mim hoje, né? Não, eu não vejo, obviamente que dependendo da forma que eu fale, ela pode parecer egóica, mas em determinado momento eu sei que eu estou fazendo isso conscientemente para ajudar outras pessoas, entendeu? Ou para ajudar nessa participação dessa consciência, dessa inteligência maior que vem dando esses elementos da nossa realidade para a gente interagir com elas. Uhum. O que eu tenho percebido também é que, por exemplo, às vezes eu tenho um entendimento e quando eu vou transmitir isso, aí que às vezes está tipo, a rigidez e que a forma como isso realmente se expressa na realidade é diferente daquilo que eu concebi na minha imaginação. Então, e o que eu venho percebendo, a gente já falou disso um pouco assim, a gente chamou isso de terceira realidade, vamos dizer, que é que realmente quando você consegue visualizar uma coisa e você está tendo uma clareza nesse processo de comunicação, a realidade vai trazer isso para você de uma forma material, vamos dizer, ou uma pessoa, ou uma situação, e a própria situação vai explicar. Então, por exemplo, eu vejo que isso acontece muitas vezes aqui também, que eu vou explicar uma coisa, mas eu tô fazendo isso através de, vamos dizer, de um esforço e de uma questão que está meio pré-concebida mentalmente falando. E daí isso não serve para a realidade, isso não é a realidade. Então, o que vai ser, muitas vezes, o que vai acontecer nesse momento é que meio que vai falhar essa explicação. Mas nisso que falha, ótimo, porque isso também é a realidade, disso que não, eu percebi que eu não chegou lá, não alcançou. Então, mas que muitas vezes é isso. E por isso que também essa questão de não ter um assunto pré-programado é super importante, porque a gente está dando espaço para esse assunto surgir, para isso realmente emergir. Então, isso quando emerge é bem diferente, porque isso acende alguma coisa dentro de você que você já tinha percebido, e isso se encontra com isso que está se acendendo dentro de você, se encontra com isso que está na sua realidade. Então, quando você vai explicar uma realidade que já está acontecendo, é muito mais fácil. Porque, sim. Você tem todos os elementos, eles estão se organizando para você. Então, você vai falar, você está, tipo assim, só sendo como se, tipo, isso estivesse passando por você. Você não é o autor da sua explicação. E muitas vezes a gente é autor da nossa explicação porque a gente já... É aquilo, a gente queria mostrar. Então, eu já parto com aquilo que eu quero, entre aspas, ensinar, por exemplo. Então, isso é um conceito rígido. Isso não é a realidade, é diferente. Então, a realidade, ela vem, ela mostra, ela se levanta para você e você encontra dentro de você algo que seja... que faça um match, assim, com essa realidade. E daí, às vezes, no próprio momento em que a realidade está surgindo, você nunca tinha nem percebido. E o momento que você está falando, acontece muitas vezes isso aqui nesse podcast, que o momento em que a gente está falando é a primeira vez que a gente percebeu o que a gente está falando. E daí que você vê, caramba, tipo, isso é realidade, entendeu? Porque eu não sabia disso. Eu não poderia ter escrito isso. Eu não poderia porque tá surgindo agora, entende? Tá surgindo enquanto... Porque essa oportunidade e de alguma forma eu tava pronto para colher essa oportunidade. Exatamente. Isso tem acontecido com uma certa frequência comigo, essa coisa de expor um pensamento que eu entendo que é um pensamento que flui e que eu, ao mesmo tempo, em tempo real, entre aspas, né? Não sei se esse tempo realmente existe, mas em tempo real eu vou decodificando numa linguagem que me faz ser entendido por algumas pessoas. Apesar de que hoje também já, em determinado momento, eu consigo me comunicar com algumas pessoas sem muitas palavras, assim. E isso é interessante. E o que você falou de organizar esses... Também não acontece isso, que não sei se isso acontece também com você, que eu descrevi, de que você já vai com uma coisa pronta e às vezes você percebe que não era por aí, ou isso não acontece com você? Totalmente. E é uma das coisas que eu até comentei tem a ver com uma das coisas que eu comentei no podcast anterior, que
uma coisa é você ter um planejamento, outra coisa é você querer controlar o que vai se desdobrar daí. E não é assim. E eu acho que acredito que tenha tudo a ver com isso que você falou de os elementos estão sendo dados e você tem que, não é que você tenha que, mas é interessante você participar desses elementos que estão sendo é, dados aqui para que você consiga, de alguma forma, decodificar, para encontrar alguma explicação, para, de repente, melhor se direcionar dentro desse planejamento que se fez, ou, sei lá, se replanejar a partir dessas informações que estão vindo até você, seja por uma palavra que alguém falou, por um gesto que alguém está falando, por alguma atitude de alguém que está, entre aspas, interrompendo você, e bem vir essa dinâmica é importante. E aí você falou também de fazer parte, fazer esse match, né, do que está dentro de você com o que está fora, é uma forma de você direcionar a sua realidade, ou não exatamente direcionar, mas de participar de uma realidade que você nem mesmo percebia que poderia participar. Maravilha, Alex. Quando fala isso aqui eu não tenho mais o que falar. Eu percebi. Eu deixei um tempo aí, mas enfim. Galera, bom, manda aí um comentário, sei lá, um elogio, crítica, seja lá o que for, aqui no spreaker.com/show/do-nada, ou no canal do Guilherme Bicudo, ou no mídia... donadamedia@gmail.com. Isso. É isso aí, um abraço grande. Abraço.